Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão sobre o seguinte tema: qual a adoração que agrada a Deus? Fala-se muito sobre louvor e adoração, muitas polêmicas são lançadas em torno desse tema, e em vista disso, muita confusão se estabeleceu na mente de muitas pessoas. Alguns pensam que louvar a Deus é somente cantar cânticos espirituais antes da mensagem ou reflexão do culto, ou de um estudo bíblico, da escola dominical, da ceia do Senhor, ou antes do evangelismo. Alguns que acham que é somente na igreja e durante os cultos que se pode adorar. Outros dizem que louvar a Deus não tem nada a ver com cantar, e sim com o nosso estilo de vida. Essa reflexão não é para defender nenhum ponto de vista, mas para mostrar o que a palavra de Deus ensina sobre a verdadeira adoração, ou sobre qual a adoração que agrada a Deus. Assim, poderemos estar entre aqueles que Deus está procurando, os verdadeiros adoradores, conforme o próprio Jesus Cristo diz no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do verso 23, onde está escrito: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que Deus, o Pai, procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que aprendemos com esse texto? Observamos na Bíblia, de acordo com a história da mulher samaritana, que é descrita nesse capítulo 4, que já naquele tempo havia muita polêmica com relação à adoração a Deus. Jesus, em poucas palavras, foi ensinando qual seria a verdadeira adoração. A primeira coisa que aprendemos é que não existe um lugar específico para adorar a Deus. O importante é ter verdadeiros adoradores, ou seja, Deus quer ser adorado e louvado em espírito e em verdade. Ele não quer uma adoração cheia de formas e tradições e invenções impostas pelos homens. Ele quer um louvor que saia do coração, conforme o próprio Deus revela no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, onde está escrito: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Deus quer sinceridade. Deus quer sinceridade e verdade nas palavras que saem dos nossos lábios. Não é algo que deveria causar polêmica, mas gerar alegria entre nós como filhos de Deus. Pois quando nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, nossa adoração se transforma numa linda expressão de louvor e de intimidade com Deus. É em espírito porque é uma adoração espiritual voltada para um Deus que é espírito. É em verdade porque é sincera e autêntica. Não há mentira nem hipocrisia. No Salmo 113, verso 1, está escrito: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Isso significa que o louvor a Deus é ordenado aos homens. É um dever dos servos e filhos de Deus adorar a Deus. Todo aquele que pertence ao Senhor não somente deve, como também precisa louvá-lo. Pois o louvor e a adoração é uma forma de relacionar-se com Deus, além de ser algo prazeroso, conforme o salmista declara no Salmo 9, verso 1 e 2, onde está escrito: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Nada deveria agradar mais do que louvar ao Senhor, que nos criou, nos redimiu e nos deu a salvação. Logo, podemos começar a entender qual é a adoração aceitável por Deus, observando as vidas de Caim e Abel. Caim trouxe perante o Senhor o fruto da terra, enquanto Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Por que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim? Porque Abel ofereceu a Deus o seu melhor, a ovelha mais bonita e a que ele mais gostava. Abel estava oferecendo aquele sacrifício com amor, sinceridade e de boa vontade, e não como obrigação ou por interesse por aquilo que Deus poderia oferecer.
Abel não estava fazendo aquilo como um ritual, apenas para cumprir uma obrigação religiosa. Havia alegria, prazer, havia altruísmo naquela atitude de Abel, coisa que não havia na atitude de Caim. E Deus, que vê e sabe todas as coisas, recebeu com muita alegria a oferta de Abel e, consequentemente, rejeitou Caim. Deus não havia proposto nenhuma disputa entre os dois irmãos, não era uma competição, era para os dois terem a mesma atitude de devoção a Deus, mas a atitude de devoção foi encontrada somente em Abel. Por isso que Caim foi rejeitado. Deus só recebe aquilo que é verdadeiro, que é sincero, que é espiritual. Deus não recebe qualquer coisa, Deus não merece qualquer coisa, Deus merece o melhor. Perdão. Por isso que a nossa obrigação é sermos excelentes em nosso louvor e adoração a Deus. Nós somos lavados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, o nosso amado Jesus Cristo. É então através de Jesus, através dele, que oferecemos a Deus um sacrifício perfeito de louvor. Assim como Caim, muitas pessoas, seitas, religiões, tentam entrar na presença de Deus para adorá-lo, louvá-lo, de maneiras que não são aceitáveis por ele. Muitos de nós, assim como eles, estão indo por caminhos errados, caminhos e formas que também não são agradáveis e nem aceitáveis por Deus. Para adorar a Deus tem que ser por fé, assim como fez Abel, conforme está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 4, onde diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Fé é crer em Deus, é obedecê-lo por amor e devoção, aceitando a palavra de Deus como regra de fé e prática. A oferta desleixada de Caim fez com que aquela oferta se tornasse uma ofensa, e por isso ela foi recusada por Deus. Caim ofereceu uma ofensa, uma recusa à instrução de Deus. Por mais que ele soubesse da existência de Deus, Caim ainda se recusou a oferecer a Deus o seu melhor. Deus conhecia o coração de Abel e o coração de Caim. Ele também conhece o seu coração e o meu coração. E por isso não basta apenas louvar de boca, é preciso também ter uma atitude correta de louvor e adoração que é expressa no dia a dia através das nossas vidas. Porque o louvor e a adoração a Deus é um estilo de vida, pois as nossas vidas precisam ser consagradas a Deus e a sua obra. Uma linda expressão de louvor não tem nada a ver com palavras faladas, escritas ou cantadas, se essas não forem acompanhadas de uma vida de fé e obediência à palavra de Deus e de excelência na obra do Senhor Jesus Cristo e que resulte em frutos que gerem vidas. Louvar a Deus também é uma forma de buscar o enchimento do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo nos revela em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 19, onde está escrito: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso devemos então louvar ao nosso Senhor Deus de coração. Não pode ser nada forçado nem fingido, mas espontâneo, verdadeiro. O louvor depende do grau de intimidade entre o que louva e o seu Deus. Alguém pode louvar a Deus de coração sem, contudo, abrir a sua boca, enquanto o outro pode estar cantando com todas as forças, mas o seu canto não ser um louvor de coração. Pode ter a voz bonita que for, mas não é de coração, não ser de coração. O Espírito Santo nos ensina a louvar e agradar a Deus, agradecer a Deus por tudo, até mesmo pelas provações, conseguindo fazer com que nós possamos ver a glória de Deus e sentir a sua doce presença até em meio às adversidades. Este é o resultado quando oferecemos a Deus um louvor que é verdadeiro e sincero, em espírito e em verdade. Quando o período de louvor na igreja é realizado por pessoas consagradas a Deus, com equilíbrio espiritual, com músicas que trazem mensagens de edificação para a igreja, com músicas que trazem mensagens evangelísticas, com músicas que glorifiquem o nome do Senhor, com músicas cujos ritmos são coerentes com o ambiente cristão, com a reverência que temos que ter
ao nosso Deus, com instrumentos consagrados a Deus, com músicos consagrados a Deus, dotados de bom senso musical, que respeita os ouvidos dos irmãos. Quando a adoração é feita por pessoas que não querem aparecer mais que Deus, não querem ser estrelas, mas que desejam do fundo do coração glorificar a Deus e exaltar o seu santo nome, aí sim, eu acredito que o período de louvor será muito precioso e glorioso, dentro e fora da igreja. O louvor expressa a alegria, a gratidão e o amor de um povo que estava sem Deus, sem esperança neste mundo, mas que foi alcançado pela sua graça. O verdadeiro louvor tem que ser autêntico, verdadeiro e não fingido. O meu louvor tem que condizer com o meu estilo de vida. Resumindo, precisamos de mais tu és e menos eu sou nos louvores que são cantados e ministrados em nossas vidas e dentro das nossas igrejas. Pense nisso, que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.